Senhor, que o Senhor faça o que o Senhor quiser, porque é tudo para a tua glória, Deus. Este culto é teu, este tempo pertence a ti, que seja feita a tua vontade, Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Eu não posso deixar de agradecer todos os irmãos aqui da base, o Amos, a Érica, toda a liderança, os obreiros, por esta receptividade, por este carinho que eu tenho sentido aqui no meio de vocês. Eu tenho me sentido em casa, na verdade, conhecendo a família Jocumeira e compartilhando. E tem sido um tempo muito precioso para mim, um tempo onde eu não só estou aqui para abençoar, mas eu tenho sido muito abençoado também, porque a gente sabe que o contexto diário, o dia a dia, os relacionamentos, isso nos enriquece muito e a gente cresce muito. E eu gosto demais desse convívio de comunidade, de base de Jocum. Isso foi aonde eu aprendi a ser cristão, onde eu aprendi lutar as minhas guerras, as minhas batalhas, onde eu aprendi a fazer amigos, aonde realmente Deus mudou a minha vida. Então, fico muito feliz, muito agradecido. Obrigado, Amos e Érica, pelo convite de estar aqui e compartilhar junto com vocês. Nós estamos retomando, né, algumas atividades. Nós estamos passando aí uma fase, uma situação, né, mundial, né, de pandemia, e nós paramos algumas atividades nossas, né, as igrejas pararam as suas atividades, não só igrejas, né, como toda a sociedade, e nós estamos retomando algumas atividades. Nós, como Kings Kids, né, eu posso falar, nós paramos, a última campanha que nós fizemos foi em 2020, janeiro de 2020, depois viemos sucessivamente cancelando os trabalhos devido ao agravamento da crise. Mas nós estamos retomando isso, né, em nome de Jesus. Esse treinamento aqui é um indício de que coisas novas estão por vir, né? Coisas grandes Deus tem preparado para nós. E nesta noite eu quero falar aos irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. Deus permite para nós uma atmosfera aonde nós podemos ouvir a sua voz, aonde nós podemos sentir o toque de Deus nas nossas vidas. E eu creio que nesta noite, neste lugar, isto está acontecendo. Nós temos que abrir o nosso coração e entender a palavra de Deus, entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E eu quero compartilhar uma palavra em Deuteronômio, capítulo 20, e eu quero ler com os irmãos essa passagem. Deuteronômio, capítulo 20, eu vou ler 4 versículos somente, e quero falar rapidamente algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Graças a Deus, né, porque nós temos esta liberdade também de poder estarmos reunidos, de poder ter a palavra de Deus, temos acesso à palavra de Deus. Isso é muito importante para nós, é muito valoroso, de uma preciosidade muito grande. Deuteronômio capítulo 20, diz assim a palavra de Deus: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-ás: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhas medo, não tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para
vos salvar. Essa é uma passagem bíblica, um relato, aonde a gente vê Deus fortalecendo o coração do povo de Israel quando eles iriam sair à batalha, quando eles iriam à guerra. E quando eu estava meditando sobre essa passagem, Deus falou comigo fortemente sobre as nossas batalhas. Quantas batalhas nós enfrentamos nas nossas vidas? Quantos desafios nós enfrentamos na nossa vida diária? Podemos falar sobre a vida emocional, podemos falar sobre a vida financeira, podemos falar sobre o relacionamento conjugal, podemos falar sobre os desafios que são propostos para nós de crescimento, quando nós temos que nos humilhar a nós mesmos e deixar Deus trabalhar e moldar o nosso caráter e a nossa vida. E isso não é fácil. Muitas vezes para nós somos duros de coração. Mas são batalhas que se apresentam na nossa vida. E nesse texto, eu queria falar 3 coisas importantes aos irmãos que está nessa palavra. A primeira coisa que eu queria falar aos irmãos é que o mesmo Deus que te tirou lá do mundo de pecado, o mesmo Jesus que te salvou, o mesmo Jesus que um dia olhou com os olhos de misericórdia para a tua vida, não importa quanto tempo de cristão você tem, é esse mesmo Deus que está dizendo nesta noite: eu estou contigo. Eu estou contigo. Não somente foi a salvação, não somente aquele momento, e todos nós temos uma história. E é muito importante para nós lembrar a nossa história. É muito importante para nós saber o dia que nós nos convertemos. O dia em que Jesus nos encontrou. Porque não foi nós que encontramos Jesus, foi Ele que nos encontrou. Foi Ele que nos amou primeiro. E quando nós lembrarmos desse dia que a nossa vida mudou, a nossa vida foi transformada, a nossa vida foi mudada por Ele, nós podemos crer que foi algo maravilhoso e que Deus foi fazendo milagres após milagres nas nossas vidas. E é esse mesmo Deus que nesta noite está dizendo para nós: eu estou contigo. Não importa a batalha que você está vivendo, não importa aonde você está no caminho, porque nesta jornada nós estamos vivendo diferentes momentos. Talvez você hoje está aqui vivendo uma crise. Talvez você está hoje aqui vivendo uma vitória. Talvez você está hoje aqui pensando o que será o amanhã, como será. Mas este Deus que te salvou está aqui para dizer: eu estou contigo. E aí, gente, o que mexe conosco? O que faz de nós? O que faz de nós pessoas que estão aqui hoje no Majocum, em Cuiabá, servindo ao Senhor? É algo que precisa estar sempre no nosso coração: a inconformidade. Nós temos que ser pessoas inconformadas. Quando nós nos convertemos, nós estávamos na nossa igreja e nós vivíamos uma vida e de repente nós ficamos inconformados com aquilo e a gente queria mais. Quando o nosso coração, quando nós desejamos mais de Deus, quando nós queremos servir mais a Deus, quando nós queremos nos envolver com as atividades da igreja, quando a gente quer sentir mais, buscar a Deus, orar ao Senhor, Deus vem ao nosso encontro. É poderoso quando nós temos a disposição de buscar ao Senhor, ter a inconformidade no nosso coração. E digo para vocês algo poderoso: nós só podemos servir a Deus quando nós somos inconformados. Quando nós não aceitamos ficar na mesmice, quando nós não aceitamos simplesmente aceitar ficar vivendo uma vida medíocre.
uma vida ordinária. Mas nós nos levantamos e falamos, não, Deus, eu quero mais, porque Tu és uma fonte inesgotável. E eu quero viver uma vida extraordinária na Tua presença. Então a gente precisa ter isso no nosso coração. Porque é isso que move o coração de Deus. Não é uma boa pregação, uma boa música, não é isso. Porque Deus, Ele é um Deus criador de todo o universo. Nós sabemos disso. Mas Ele é um Deus pessoal que te chama pelo nome. Ele conhece você, conhece as suas fortalezas e as suas fraquezas. E esse Deus pessoal, Ele deseja ouvir de nós: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E nós nos levantarmos para servir ao Senhor. E nós nos levantarmos para termos uma vida de santidade na presença de Deus. E nós nos levantarmos para dizer não para as coisas que o mundo oferece, para o pecado, e nós nos levantarmos e dizer: Senhor, eu quero ser santo como Tu és santo. Senhor, eu quero Te servir. Senhor, eu quero ser usado para que a minha geração conheça Jesus. A minha geração ouça o Evangelho e se converta aos Teus pés, porque o Senhor é grande e poderoso. Esse mesmo Deus está conosco, porque Ele nos salvou, Ele nos tirou. Você sabe, cada um aqui veio de um lugar, cada um aqui veio de uma igreja. E se você fizer um pequeno exercício de lembrar da sua história e saber do dia que você se converteu e por que você foi procurar fazer uma ETED, é porque você queria mais de Deus. Porque você queria mais de Deus. Porque você estava inconformado. E é isso, meus queridos irmãos, que precisa estar no nosso coração. Servimos a Deus com devoção. Servimos a Deus querendo mais e mais, porque esse Deus é uma fonte inesgotável. Todos os dias Ele traz coisas novas. Todo dia, quando nasce o dia, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. E nós também acabamos de ter novas oportunidades de agradar o coração de Deus. A segunda coisa que eu quero falar para os irmãos nesta noite, e eu creio que Deus está falando grandes coisas para nós aqui, porque eu vejo que há uma conexão com as canções que foram cantadas, com os testemunhos que foram falados aqui e com a palavra. Porque a segunda coisa que eu quero falar com os irmãos nesta noite é que este Deus que nós servimos, Ele é um Deus todo-poderoso e para Ele não existe impossível. Para Ele não existe impossível. Esta palavra que nós lemos, Ele diz: se tiver mais carros do que vocês, se for povo mais forte do que vocês, se não tiver recursos, se você não tiver recursos hoje, mas eu vou suprir. Nós ouvimos aqui o testemunho, Deus é poderoso. Não existe impossível. E eu quero dizer, pelo Espírito Santo de Deus, se você nesta noite tem um desafio, que você está sentado aqui falando, isto é impossível, eu quero dizer para você que Deus vai operar um milagre na sua vida. Porque nós servimos um Deus do impossível. Nós servimos um Deus que não há limites. Nosso Deus não conhece barreiras. Nosso Deus é poderoso. Se é um problema que você tem, algo que você diz, é impossível para mim, Deus vai operar um milagre, seja na área financeira, seja na saúde física, seja na área emocional, eu não sei o que passa na sua vida, mas a palavra de Deus nesta noite é que para Deus não existe impossível. Ele age na nossa vida. E aí, de contrapartida, nós também, algo que também mexe nos nossos corações, algo que também fala nos nossos corações, é sobre o nosso comprometimento com o Evangelho. Nós precisamos ser comprometidos com a palavra. Isso tem que estar dentro de nós. Cada um de nós precisamos assumir esses compromissos com o Senhor e nos comprometer com a palavra, nos comprometer com a verdade. É fundamental.
para a gente ver o agir de Deus nas nossas vidas. Porque as pessoas, hoje, esse mundo que nós vivemos, estão trocando tudo, trocam a verdade pela mentira, falam coisas absurdas, assumem diante do mundo coisas terríveis. E o que Deus nos pede nesta noite é que nós nos comprometemos com a verdade. Nós não podemos negociar. Precisamos ter no nosso coração a certeza, e nós precisamos falar a verdade de Deus. Precisamos ser comprometidos com o amor, com a palavra, com o evangelho, com a pregação, e não negociar isso. E quando nós estivermos assim, irmãos, quando nós nos posicionarmos assim, Deus vai agir na nossa vida poderosamente. E eu digo mais, não só na tua vida, na tua família, na tua casa. Você vai ver Deus operar poderosamente na sua vida, mas tem que estar realmente comprometido com Ele, comprometido com a verdade, comprometido com aquilo que Deus tem falado com você. E eu sei que Deus tem falado com você. E eu sei que Deus tem mexido no seu coração. Tem falado coisas, tem trazido no seu coração, às vezes, coisas que você precisa se arrepender, que você precisa trazer no altar de Deus. Isso é muito pessoal. Mas eu digo para você, faça o que Deus te pede. Te comprometa com a verdade. E aí Deus vai operar poderosamente na sua vida. A terceira coisa que eu quero falar para os irmãos, que está nesse texto bíblico, nós vimos que Deus, Ele luta as nossas batalhas. Nós vimos que Deus é o mesmo que está conosco, que Ele diz, eu sou o mesmo que tirei vocês da terra do Egito, eu sou o mesmo que vou na batalha com vocês. E Deus está dizendo nesta noite, eu sou o mesmo que naquele dia que você se converteu, eu sou o mesmo que estou contigo agora, nesse exato momento. Diante das batalhas que você tem, eu estou contigo. E Ele também não conhece impossível. Não importa o desafio que você tenha. Se você está com Deus, Deus está com você e vai acontecer. E a terceira coisa que eu quero falar com você, Deus luta contra os nossos inimigos. Deus luta as nossas batalhas. Nosso papel, meus queridos irmãos, nosso papel é confiar e descansar em Deus. E isso é tão difícil. Isso é tão difícil. É tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. Por quê? Porque nós sabemos resolver os nossos problemas. Porque nós somos especialistas em resolver, em dar soluções para as nossas dificuldades. Nós lutamos tanto até cansarmos. Até as nossas forças se terminarem, porque somos capazes de fazer isso. E aí quando nossas forças se terminam e a gente não vê mais solução, o que a gente faz? A gente diz assim, Senhor, agora eu entrego tudo nas tuas mãos. E quando, nesta noite, Deus está falando que o nosso trabalho é descansar e confiar, porque Ele vai lutar as nossas batalhas. E nós descansamos, e nós falamos isso, jocumeiros que estão aqui, pessoas que já tiveram experiências de King's Kids, nós descansamos meditando na palavra de Deus. Nós descansamos tendo nosso tempo, nosso devocional com Deus. Nós descansamos, nós confiamos na medida que nós nos aproximamos de Deus. Por quê? Porque ninguém confia, gente. Ninguém confia se não tiver relacionamento. Isso é tão certo, que eu digo aqui para as moças solteiras e para os rapazes solteiros saírem ali naquele portão e a primeira pessoa que ela encontrar, você pode casar. O que vocês já dessa ideia, meninas? Boa! E os rapazes iam gostar dessa ideia? Por que você não sai no portão e não casa com a primeira pessoa que você encontrar? Porque você não conhece.
porque você não tem relacionamento, porque você não confia. E digo mais, se você se namorou por alguém, por um rapaz, por uma moça por um rapaz, você não vai casar no primeiro dia. Você vai querer conhecer. Você vai querer se relacionar. Você vai querer saber quem é a pessoa. E aí, isso vai acontecendo e vai chegar um momento que você não vai querer casar. Você vai querer apresentar para os seus pais. Você vai querer noivar. Você vai querer desenvolver um relacionamento até que chegue aquele dia que então você pensa assim, eu vou encarar esse desafio. E você deseja casar. Vocês pensam comigo, é diferente com Deus? Como é que você vai dizer que você confia em alguém que você não conhece? Ah, eu confio em Deus. Não tem vida devocional nenhuma. Não abre a Bíblia para meditar. Não tem tempo de oração nenhum. Ah, eu confio em Deus. Na verdade, isso são chavões religiosos. Não confia. Quem não tem vida devocional diária tem dificuldade de confiar em Deus. Pode dizer da boca para fora, mas de fato e verdade, entregar realmente os seus problemas, seus desafios nas mãos de Deus e descansar é difícil demais. Então, essa palavra eu quero terminar falando, Deus, Ele quer lutar as suas guerras. Ele quer lutar as suas batalhas. Mas você precisa descansar. Eu faço um exercício que são práticas espirituais que eu chamo para mim mesmo, a oração, o devocional, a meditação, e a minha prática espiritual na oração, eu listo os meus problemas, as minhas dificuldades que eu tenho no momento, e eu oro e entrego para Deus. Eu entrego para Deus. É uma prática. Prática, a gente treina para ficar melhor. Então, todos os dias você faz. Então, você começa a pensar assim, não, então eu preciso fazer o quê? Através da oração, entregar tudo que está na minha mente, na minha luta, os meus problemas que eu quero resolver, eu vou listar e eu vou entregar nas mãos de Deus e vou dizer, Jesus, está aqui, ó. Está aqui. E sabe o que eu vou fazer? Vou descansar. Vou descansar. Com o tempo, isso vai se tornando uma prática na sua vida e você realmente vai ver Deus operando poderosamente e lutando as suas batalhas por você. Amém? Quero orar com você, pode se colocar de pé, feche os seus olhos. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e que esta palavra possa ser amplificada no seu coração pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa fazer muito mais do que as minhas palavras aqui nesta noite, mas que ela seja e ela encontre no seu coração lugar e ela floresça na sua vida e que você realmente confie no Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, por nós estarmos aqui reunidos, por tudo que tem acontecido. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelas canções que ministraram o nosso coração. Obrigado pelos testemunhos falados aqui, a declaração da tua palavra. Algo maravilhoso e poderoso quando nós nos reunimos, nós sentimos a tua presença e o Senhor nos envolve de tal maneira que podemos nos alegrar, mesmo quando somos exortados. Sabemos que o Senhor faz porque o Senhor nos ama. Sabemos que o Senhor faz porque o Senhor tem plano, o Senhor tem propósito nas nossas vidas. E quando o Senhor nos une, não é para nós ficarmos indiferentes, mas o Senhor nos reúne para decretar a bênção nas nossas vidas. Saímos aqui desta noite nos alegrando, alegres, felizes e contentes, porque o Senhor ministrou nos nossos corações e que o teu Espírito nos acompanhe durante o restante do final de semana e na semana, e esta palavra esteja viva nos nossos corações, para a glória e para a honra do teu nome.
Assim nós te agradecemos. Amém. Amém, gente. Deus abençoe a Érica. É verdade, hoje ele tava ali, ó, tampando buraco. Muito obrigada, Zéias. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que vieram. Obrigada você que está aí nos assistindo. Amanhã a gente tem programação às 10, né, moças? Que é amanhã que dia? Sábado. A gente... Manutenção às 10. Uhul! Bater massa. Amanhã a gente continua a programação do Kings Kids. A gente vai mandar lá no grupo, que agora eu esqueci qual que é o horário. Mas toda sexta-feira... Não! Próxima sexta é o último culto. Próxima sexta vai ser o nosso último culto do ano de 2021. Convidamos vocês para esse tempo. Depois vem férias. Porque depois, dia 16 de janeiro, Kings Kids começa a todo vapor, 14 dias intensos na presença do Senhor com o tema Todavia Me Alegrarei. Terminando, no meio da campanha de Kings Kids, dia 20, tem de Pantanal. Ainda tem vaga? Ainda tem vaga? Acabou, né? Tem vaga. No Temor do Senhor, gente. Ó, vocês fazem essas inscrições. de Pantanal é uma imersão no Pantanal, servindo as comunidades, vendo Jesus, mostrando Jesus. É incrível. Começa no dia 20 de janeiro e vai até o dia 27 de janeiro. Terminou janeiro, e aí a gente começa fevereiro, dia 8, nossa TED. Um novo tempo, inscrições super abertas. E faça sua inscrição e venha. Muita coisa legal a gente tem planejado. Já anota na sua agenda aí que nós temos planejado para o mês de março um seminário de sexualidade no meio da TED, mas vai ser um seminário aberto. Temos convidado, estamos na iminência de um preletor muito bom. Assim que confirmar, a gente vai fazer a festa. Em abril teremos confraria, arte em movimento, uma agenda bem movimentada. Para julho a gente preparar para Kings Kids outra vez. Tem muita coisa boa. Na semana que vem a gente vai fazer um alinhamento. Fica ligado nas redes sociais que a gente vai mostrando tudo que a gente quer fazer em nome de Jesus. É que ele que é o dono, então a gente pega os nossos papeizinhos, nossos planos, apresenta para Deus, ele fala, isso aqui vai, isso aqui não, isso aqui vai, não, troca esse. E é muito legal, porque a melhor coisa é fazer aquilo que ele quer. É o lugar certo, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, tenham uma boa noite, que Jesus abençoe cada um, que o culto não termine agora quando a gente desligar essa live ou desligar o microfone, mas que permaneçamos cultuando aquele que é digno de todo louvor e adoração. Amém? Jesus, que o Senhor abençoe os meus amigos e os meus irmãos. Obrigado por esse tempo preciosíssimo na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.